Olá, Karen! Muito bom vê-la aqui. Como é que você está? Bem, tudo jóia. Muito bom estar aqui novamente. Vamos lá, mais um assunto bom para conversar. Pois é, você viu? A gente acabou conversando em off aí sobre essa. Até na verdade foi os meninos, né, que não puderam estar aqui hoje com a gente, que acertando por mensagem sobre lá em São Paulo, né, aí onde você está, lá no IANSP, que é um órgão, né, um hospital grande, inclusive com um ótimo serviço de residência Uhum, tradicional de São Paulo, e houve uma denúncia dos residentes no Ministério Público e iniciou uma investigação de excesso de horas trabalhadas, né, onde alguns residentes passando de 90 horas semanais. E isso atingiu, acho que a ortopedia, a neurocirurgia, a cirurgia geral, e o que chama atenção também é a otorrino, que uhum. normalmente não costuma ser essas áreas mais estressantes, né? E a própria ginecologia e obstetrícia, aí numa situação intermediária, mas vieram assim, e aí veio à tona a discussão novamente, né, sobre a residência, excesso de trabalho, para um outro lado, o pessoal fica sempre, não, que o residente, a geração é mais fraca, porque eu passei, tem que passar. Aí a gente começa a ouvir um murmurinho, né? Mas dá uma primeira impressão aí, Karen, para a gente começar a dissecar, porque é um assunto que tem literatura por trás, né? Mas assim, vamos pegar por enquanto o popular, né? O Aham. bafafá. Então dá um apontamento. Então vamos lá, né? Bom, realmente, você falou bem. É claro, a gente tem embasamento da literatura quando a gente vai estudar isso mais a fundo. Mas falando no que nós escutamos, vamos colocar por aí, né? Aqui no Brasil, no exterior também, nos Estados Unidos, enfim. Isso é uma grande discussão, né? Qual seria o número exato de horas trabalhadas para um residente, né? Para qualquer pessoa, para falar a verdade. Só que, claro, a gente tem algumas profissões que elas demandam muito o nível de atenção, né? A gente vai falar, por exemplo, hoje nós conversamos sobre isso logo cedo, né? Um piloto de avião, por exemplo, quantas horas ele pode voar? Nós temos regras, normas para isso, né? Que eu saiba, parece que são 80 horas por mês, em média, que ele deveria, né? Não Voar. semanal, por mês. O Não semanal, residente, por nós estamos mês. discutindo 80 horas semanais. Exato, então para você ver, controladores de voo é uma outra categoria também que tem um número limite de horas, e essas profissões eles acabam se aposentando um pouco antes também, porque demanda demais, né? O nível de atenção é muito alto. Então, quando a gente vai pensar, por exemplo, num residente, né, num médico residente, que está envolto principalmente em algumas especialidades que demandam muita atenção, né? Assim, o nível de estresse é muito alto. Então, realmente é uma questão que dá para trazer, né? Você fala, poxa, qual que é o limite? Até onde você aguenta? Até onde vai, né? Até onde você começa a não render tanto? Tua capacidade, nível de atenção, ele pode começar a cair. Você deixa um pouco da sua vida pessoal, que é importante também, para estar lá como residente. Aí vem aquela coisa realmente, né? Do preceptor ali. Não, eu passei por isso. Tem que passar também, tem que aguentar o tranco. Se não Tem aguentar, uma vai fazer outra cultura, profissão. né? É uma cultura que alimenta Exato, isso do sofrimento, né? do sofrimento. Como um elemento necessário para o aprendizado ou mesmo como um ritual de É isso que eu aceitação, ia né? falar, o ritual, o batismo, né? Teoricamente falando. Então, não, peraí, eu passei por isso. Ah, você também tem que passar. Se você não conseguir passar por isso, vai escolher outra profissão. Eu já escutei isso, né? Já ouvi alguns professores falando isso para os próprios residentes. Então, assim, é muito difícil. Então, se escuta, fala, poxa, qual que é o limite? Até onde você pode ir? E aí a gente vai entrar com outro assunto que outra vez a gente pode discutir, que é o que a gente chama de resiliência moral, né? É muito difícil. Como é que você define? Como é que essa pessoa consegue passar por tudo isso? Não só no contexto da profissão, mas também lidar com o paciente, com as famílias, as frustrações, o medo, a perda, dar más notícias, enfim, tudo que envolve essa profissão não é brincadeira, né? Então a gente tem que E tem um pensar. Vamos dado, lá, quais são os Karen, limites? Uhum, que na verdade a gente já até falou em outras gravações, porque uhum. lá nos Estados Unidos, onde a situação militar é mais intensa e ativa, eles têm muitos dados, né? E a morbimortalidade, apesar do número de soldados ser maior do que o número de médicos residentes, mas proporcionalmente a morbimortalidade é maior no médico residente do que num dado que, que serve às Forças Armadas americanas.
E grande parte disso vem pela segurança hoje, a guerra hoje é mais tecnológica, né? Uhum, Claro que também tem uma particularidade do tipo de enfrentamento, mas também chama atenção o quão sofrido e insalubre é esse processo da residência, da formação da especialidade, trazendo uhum. para nós um comparativo que até uma guerra ou uma situação de vivência no ambiente de guerra, ele acaba sendo menos mórbido, estatisticamente falando, Uhum, do que o ambiente hospitalar, onde o residente está em treinamento. Então, isso é um dado também que sim. traz aqui para nós um destaque de que talvez não seja só o mimimi da geração, né? Que também o pessoal costuma falar que a geração, que Uhum. aquela frase que os velhos gostam de falar, que na minha época era assim, né? Então, isso traz uma reflexão para nós, né? De que a coisa talvez não seja tão simples quanto pareça, né? Exato. E aí, Fábio, tem outra coisa. Você citou um ponto que é bem relevante. Se a gente for pensar, em termos de tecnologia, essas gerações, né, que falam, ah, mas na minha época não era assim, na minha época não sei o quê, é que nós não tínhamos, talvez, a facilidade, a rapidez de comunicação que nós temos hoje. Então, é muito fácil hoje, por exemplo, a gente conseguir saber um pouco mais do que está acontecendo em tempo real, né? Sei lá, qualquer coisa que acontece lá no Oriente Médio, sei lá, caiu a folha de uma árvore lá, a gente fica sabendo aqui, teoricamente, ao mesmo tempo. Então, a gente acaba ouvindo muito mais, a gente acaba escutando muito mais. Será que essas gerações que, né, nos antecederam, será que eles também não passavam por esses perrengues, também tinham esse estresse? Mas não se expunham tanto, não falavam tanto, né? Também se sentiam humilhados, também se sentiam cansados, estressados e tudo mais, mas existiam mais tabus, né? Você falava muito menos, se expunha muito menos. E hoje, talvez essa geração que nós temos agora, eles consigam se expressar mais, eles falam mais, eles conseguem pôr para fora, eles se veem mais à vontade para falar sobre isso. Quem sabe, né? Isso tudo aí que falavam foi só uma falta de comunicação que não era tão simples e tão fácil na época. Então vamos levantar essa questão também, essa hipótese, né? Que também é para se pensar. Eu vou trazer aqui meus 2 centavos, né? Porque eu passei pela Vai residência de lá. neurocirurgia, né? Uhum, Alguns colegas também, outros passaram, tudo. Então, assim, é duro, é. Então, a gente usando os anos iniciais, né? Na uhum, neurocirurgia, por exemplo, o R2 é o pior ano, né? Praticamente o R1 da neurocirurgia é o R2, porque o R1 a gente passa na neurologia clínica, então acaba diluindo um pouquinho com as atividades neurocirúrgicas de fato, né? Com o grupo neurocirúrgico. E aí o R2 da neurocirurgia praticamente é a base neurocirúrgica para tudo, internação, ambulatório, uhum, pronto-socorro. E a carga lá, eu lembro, eu não chegava a medir na época, mas eu lembro que alguns colegas a gente chegava a comentar, passava assim, tranquilamente de 100 horas semanais. Tranquilamente, você uhum, praticamente realmente morava no hospital. Até porque, assim, se você não tivesse lá, você tinha que acabar ajudar o colega que estava em apuros lá, o seu R igual, ou preparar as reuniões, então, tinha umas outras atividades que você acabava tendo que também tá fazendo. E claro que isso não era próprio da neurocirurgia. Você pegava outras residências como uhum, a própria urologia, ortopedia, a própria cirurgia geral, depende do estágio que uhum, eles passavam, era muito estressante e, assim, privação de sono mesmo. No meu R2, eu lembro que eu fiz as contas lá, eu acabei dando plantão, era um plantão a cada 3 dias, pelo menos, né? E, em média, uhum, né? Se fosse dividir. Então, essa era a frequência. E o engraçado é que, assim, já existia um policiamento, né? Mas esse policiamento é Brasil, né? O chefe chega, ó, faz uma lista aí, vamos dizer assim, assina que você cumpriu as horas aqui e tal, e não quer saber, ó, continua o rodízio uhum, normal, continua as atividades acontecendo, que, de certa forma, a gente entende, porque se a gente, como é que a gente aprende, né? Estando lá, né? uhum, Se expondo, estando presente. Então, realmente, a residência exige isso para poder ter a formação, mas você fica no limite da sua fisiologia. Tem vários relatos aí. Teve colegas meus aí na neurocirurgia que caiu operando, né? Estava instrumentando, o cara dormiu na isso tem. instrumentação e plá, caiu, foi ao Uhum, solo. uhum, Teve um outro colega que convulsionou, né, depois que estava é, dias sem dormir direito. Fora o que uhum, a gente não sabe lá, que lógico, uhum, sabe, né? Mas assim, não confirma que o cara entra em depressão, começa a sim. ficar mentalmente mal. Eu mesmo, Uhum, olhando para trás hoje, acho que eu tenho quase certeza que eu estava em burnout no final da R4 e começo do burnout. R5. E o dado Uhum, que saiu esse ano, ou ano passado, agora me foge,
da nacional da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, praticamente mais de 90% dos residentes de neurocirurgia no terceiro ano, ou seja, mais da metade do período da residência, são 5 anos, Uhum. estão com critério de burnout. Então, mostrando que o acumulado de desgaste vai ter a conta chegando lá no final do R3, que é quando passa É. mais da metade. Então, Uhum. assim, é insalubre, é difícil, todo mundo tem seus altos e baixos. E aí vem a questão: será que isso é necessário para ter a melhor formação e virar um bom médico, né, especialista, no meu caso, neurocirurgião, ou cirurgião geral, Uhum. ou otorrino, ou ortopedista? Então, esse que é o grande questionamento: até onde Uhum. devemos ir numa insalubridade dessas, com qual troca? E ainda trago aqui, não é nem o nosso tema, mas vou falar que é uma realidade, Uhum. porque o salário do residente é pífio. É Uhum. ridículo. Pegar alguém que vai para São Paulo, por exemplo, fazer residência, a bolsa de residência não paga nem o aluguel, ainda mais É. a alimentação. Então, se ele não consegue a moradia do hospital, não consegue comer do bandejão do hospital, a bolsa não paga nem a sustentação dele Uhum. morando na cidade. E aí, Uhum. por que eu estou falando isso? Porque além das jornadas pesadas da residência, é frequente, não temos que falar aqui, o residente tem que trabalhar à parte Tem que trabalhar. para poder pagar as contas, né, pagar aluguel, pagar, né? Então, É. assim, no período ainda que ele teria de descanso, que são poucos, ele tem que se Uhum. expor ainda a um trabalho É. que não deveria ser, que não é o correto. E assim, é engraçado que para os chefes, né, proibido e proibido é. Então, cada um dê seus pulos para poder pagar suas contas. Então, é muito doido, porque é um jogo de. A falsidade é meio pesada, mas é um jogo de máscara. E É. então o chefe fala que não pode dar plantão fora e que você tem que cumprir as horas certinhas, mas ele dá serviço que passa essas horas e ele não quer É uma saber. certa. Não, É, eu vou usar até um outro e, termo, a hipocrisia mesmo, sabe? Vamos e jogar aí pesado. aí É ele fato, sabe que né? você dá plantão fora, porque se não der plantão fora, não paga, você não fica, você não paga as contas. Você não paga Então, as assim, contas. só que É. se ele sabe, ele briga com você e te pune. É um É. negócio assim, maluco. Assim, e talvez essa geração está tendo a oportunidade de chacoalhar o sistema para ter um ponto de Uhum. inflexão e mudanças. Volto a lembrar também, não é o tema nosso, mas os trotes na medicina, quando Uhum. os calouros entravam, eram muito Sim. pesados. E Pesados, quando é. foi um ponto que mudou, quando lá em, acho que foi 99 ou 98, não vou lembrar exatamente, porque eu entrei em 2002, eu já peguei uma modificação, já estava melhorando, Uhum. mas infelizmente, com a fatalidade da morte vou chamar, que eu não lembro o nome dele, Do mas era um calouro. aluno, era de ascendência chinesa, né? Então, um aluno chinês, Uhum. que faleceu afogado na piscina, ninguém viu, né? Foi. Ele entrar na piscina, eram 190 alunos, todo mundo Uhum. pintado, né, do trote durante o dia. Aí foram para a piscina, ele não sabia nadar direito, se afogou, e ninguém viu, porque Uhum. eram 190 pessoas numa piscina grande, escuro, e tudo com as tintas começaram a turvar a água. E aí no dia seguinte, quando foram limpar, foram pular no fundo. Quer dizer, tragédia, né? É. E após Horrível. isso, houve uma regulamentação, começaram, e hoje, assim, não estou muito a pau, eu já estou com o cabelo branco aqui, mas melhorou muito, dadas as histórias que Melhorou. nós ouvíamos dos Sim. trotes, que eram pesadíssimos, É, né? infelizmente, Então, algumas vidas, né? Não vou dizer só sim, essa, então trago temos que outras talvez esse momento, o pessoal critica a geração e tal, mas talvez seja bom. É uma geração tendo a oportunidade de enfrentar, talvez de por enfrentar, de características falar. próprias da É. geração, que às vezes leva a pecha de ser a geração fraca, mas não é bem assim, cada um tem sua característica, e eles Uhum. talvez possam agora estar trazendo à tona uma discussão e vamos mexer na ferida para tentar realmente criar uma situação de melhoria. Até porque Uhum. grande parte desse trabalho que o residente faz, às vezes não é em foco de ensino. Ele está tamponando déficits estruturais do É, serviço, é isso não que eu ia é? falar. E Exato. aí É, ele fica o quê? Em vez de ele estar numa atividade de aprendizado médico, ele está virando oficial, escriturário, instrumentador, auxiliar do chefe, é, secretária do chefe, não é isso? é isso mesmo. Acontece com mais frequência do que se imagina. Olha, vai lá dar aula para mim. Olha lá, me cobra ali. Não, não sei o quê. Faz a ronda, passa a visita, e não sei o quê, não sei o que lá. E aí vai, e aí vai, e aí vai. Sem limite, a coisa não vai. Então, quer dizer, nem o próprio chefe, ele sabe, o teoricamente, ele sabe, vamos colocar assim, até onde ele poderia ir com esse residente. Ele deveria respeitar isso. Falar, não, peraí, o que que ele veio fazer aqui? Principal pergunta, ele veio aqui para aprender, para passar pela experiência, mas dali a pouco ele tá.
Ah, não, ó, vai lá, dá aula para mim, me cobra ali. Não, resolve ali, vai passar visita não sei aonde, vai não sei o quê. E aí você começa a ver que esse residente, ele começa a passar visita para esse chefe, não só mais no hospital universitário. Ele tá passando visita lá no paciente particular do chefe, entendeu? E isso pode fazer um levantamento que você vai ver que acontece muito, né? Ah, quebra o galho. Não, já mandei fulano lá e assim vai. E aí começa uma troca de favores, para falar a verdade, é isso, né? O residente que fica, aquele que assume e fala, não, vou ficar, porque ele começa a falar, não, peraí, eu vou ter alguns benefícios. Só nesses termos ele consegue falar, eu vou ficar, eu vou me sacrificar, eu vou até onde eu posso ir, porque talvez colado nesse chefe aqui, sendo uma das, sei lá, vamos colocar assim, um dos meus pupilos favoritos ali, eu tenho como crescer na carreira mais rápido. Porque aí talvez esse chefe comece a me passar os pacientes dele também, começa a me pagar para participar das cirurgias particulares dele. Então a coisa começa a se distorcer. E aí dentro do hospital universitário existe a sobrecarga daqueles que ficam realmente. E aí você começa a ver vários residentes que acabou a residência, ele ó, vai embora, ele some e desaparece, ele nunca mais quer olhar para trás. Ele não quer nem lembrar daquele chefe. Fala, poxa, eu aprendi, mas a duras penas, né? Então, assim, falta o equilíbrio, falta o bom E, senso. e agora a história, cara, tem uns artigos muito legais sobre isso no New England, no Uhum, JAMA, uhum, e a história, assim, a residência mesmo foi, esse nome veio lá do John Hopkins, foi onde ele começou a aceitar médicos recém-formados para poder ter uma especialidade, e aí uhum, o proposta era ele tinha que residir no hospital, ele ficava disponível do chefe 100%. E, uhum, inclusive, não podia ter filho, não podia casar, assim, era bem uhum, rigoroso, porque ele ficava dedicado 100% como quisesse lá. Então, era uhum. bem realmente, vamos colocar aqui, praticamente uma escravidão, uma prisão, como quiser fazer uma Outra analogia. forma, E aí, assim, e aí ele ficava com essa exposição 100% do dia dele ao hospital, à medicina, aos pacientes, ao professor. E aí, isso lá no final do século XIX, então lá 1890, alguma coisa assim, né? E aí a coisa veio andando e aí começaram a ter alguns questionamentos, né? E em cima disso aí foi diminuindo, aí foi começando a querer diminuir, deu um dia livre, quanto tempo está trabalhando, até que, mas nenhuma movimentação real teve. Era meio que assim, cada um aliviava como podia e fazia sua politicagem, mas o Uhum, conceito era residente é residente, sua alma é minha, está aqui no hospital. Até uhum, que teve um episódio que é engraçado no sentido, teve uma perda, um paciente, um jovem de 18 anos morreu em 1984, se eu não me engano, era o Lee Bizoin, era um jovem de 18 anos nos Estados Unidos, e que teve um erro de medicação. Na verdade, eles fizeram um diagnóstico errado. Eles acharam que era uma, uhum, uma somatização, com uma reação, e na verdade o paciente estava tendo uma síndrome serotoninérgica, até que naquela época uhum, não era tão fácil de diagnosticar, não tinha. uhum, Enfim, e aí a medicação que fizeram, uma medicação oposta, o paciente reagiu mal e veio a óbito. uhum, E aí, esse caso, eu não sei por que a época os artigos não tive acesso, por que se deu destaque a esse caso, né? E esse caso virou um marco de discussão na época, lá em 84, que culminou a abertura de uma organização para regulamentar a residência, lá que nos Estados Unidos é o ACMDE, uhum, e eles começaram a provocar algum regramento, né? Mas quando eu uhum, falei que é engraçado, né? Perdão pela palavra, porque inapropriada, porque perdeu-se alguma uhum, vida, mas foi que é porque talvez o erro que aconteceu pelo desfecho ruim com esse paciente, talvez não tenha vindo do cansaço dos residentes. Talvez tenha vindo de talvez outras não. situações, como Uhum, teve uma situação institucional de erro de medicação, aplicação, não tem controle, não tinha supervisão, não tinha staff uhum, orientando os residentes. Então, assim, talvez nem foi o motivo real um excesso de trabalho dos residentes. Mas isso uhum, gerou a discussão e acabou culminando na tentativa de normalizar a residência. uhum, E aí foi engraçado, porque eles começaram, eles levaram para 80 horas limítrofe. E lembrando que no Brasil hoje são 60 horas, mas lá uhum, são 80 horas. E começou uhum, aí, nesse momento. E porque intuitivamente eles pensavam o seguinte:
olha, se o residente está cansado, que nem a que você acabou de falar do avião lá, o piloto e tal, se É, ele está cansado, ele vai errar. E a gente sabe que alguém cansado, pode vários errar. trabalhos mostrando isso, não é que pode errar, Sim. ele se comporta como uma pessoa bêbada. Ele diminui o nível Sim, de é isso atenção, mesmo. diminui É, a capacidade de racionalizar, é. reflexo. Tem estudos Então, até cruzando o quanto de bebida alcoólica você, teoricamente, equivale. comparando, equivale Isso, a menos horas de sono. Quando você dorme menos, isso. quanto Então, equivale de bebida alcoólica? já Como se é um você tivesse assunto hoje bebido. É pacífico sobre, real. ninguém tem dúvida, né? E Não. aí, a intuição foi essa, ó, se o residente estiver bem descansado, vai trabalhar melhor. E Uhum. aí, começaram a impor essas políticas. Só que o pessoal da medicina baseada em evidência falou, peraí, mas vocês estão falando que é isso, que o residente mais descansado é melhor? Cadê o trabalho? Me dá um ensaio clínico. E aí Sim. não tinha, era meio intuitivo. E aí o Uhum. primeiro veio só lá para os anos de 2010, 2014. Acho que Eu acho que é 2010 teve, esse. 2010 teve uma revisão sistemática com meta-análise, mas talvez com o material que tinha, talvez fosse mais coorte, coisa assim, e que já Uhum. não já apontava que não havia diferença em erros com o médico descansado ou não. Aí Uhum. fizeram o primeiro, que foi o FIRST, o ensaio clínico, com vários serviços de residência, e lá mostrou dados curiosos. Foi o primeiro a questionar que o serviço que tinha menos horas de trabalho, o residente, com o serviço que tinha mais horas de trabalho. Só que aqui tem um problema, já vou trazer aqui essa minha análise. Eles Uhum. já estavam comparando com o limítrofe de 80 horas semanais. Uhum. Lembrando que os residentes que denunciaram no IANSP estão passando de 90 horas semanais. Então, assim, Sim. eles não compararam ao que era a residência nos Estados Unidos na sua originalidade, de residir no Uhum. hospital, de o residente não ter limite de carga, poder semana ser 90, Sim. semana que tem 100, tem semana que é 80 horas semanais. Então, eles, Uhum. eles já compararam em cima da primeira regulamentação que deu teto de 80 horas. Uhum. Então não tinha ninguém, nenhum residente acima disso. Então aqui é um viés, não um viés porque era uma realidade americana, né? Sim. Uhum. Já na época lá. Então, e aí com algumas residências que eram abaixo disso, para 60 horas, por exemplo, como o Brasil. E aí o que Uhum. mostrou esse primeiro ensaio clínico? Mostrou que não tem diferença. Não repercute negativamente o trabalho do É. residente mais cansado, mas até 80 horas semanais, com o Uhum. mais descansado. Só que trouxe um alerta. O residente que trabalhava menos, ou seja, aquele que estava mais descansado, tinha, no final, um déficit de aprendizado. Não assim, o cara não É, deixava de não ser tão especialista, expressivo, é. mas Uhum. tinha sim o cara que ficou mais tempo, ele tem uma formação mais robusta. E essa Uhum. diferença foi pega na análise. E aí, a primeira discussão depois disso veio que, mas isso aí é para a área cirúrgica e para a área clínica. E É, aí isso que eu ia falar, depois tem que ser por será área. que. É. Exato. E aí depois veio outro ensaio clínico, anos depois das residências clínicas, que acho que é Uhum. iCompare, que eles Uhum. nomearam, e que ficou igual ao da cirurgia, ou seja, não tem diferença essa Uhum. situação, deu a mesma situação. Deu a mesma problemática, ou seja, não aumenta insegurança para o paciente, mas Uhum. há prejuízo na formação do residente. Não Uhum. significativo, mas dá diferença. Assim, não impacta a formação dele Não como impacta, especialista, mas né? dá diferença sim na qualidade. E Uhum. aí, com isso, começou a mudar o norte da bússola, cara. Que talvez é o ponto que o Brasil tem que aproveitar e não é só focar em horas trabalhadas, porque esses trabalhos mostraram para nós que a quantidade de Uhum. horas que o Aham. residente trabalha é um dos itens que a gente pode observar e acompanhar, mas não é o único que determina Aham. o resultado do melhor atendimento do paciente e Uhum. a segurança do médico, tudo isso aí. Então, Sim. trouxe quais outras discussões? É o que a gente já discutiu aqui um pouquinho diretamente. A qualidade de vida do residente, o estresse mental do residente, Sim. o grau de preparo de estudo do residente, né, da equipe, É, a própria instituição, a é isso que eu ia repercussão, falar. qualidade, né? Então, assim, É. mostrou que, na verdade, não tem que ficar só brincando, assim, no sentido, qual a discussão é 60, 70, 80, qual vai ser a Uhum. flexibilidade, porque lá nos Estados Unidos, quando compararam, só para trazer mais, era assim, são 80 horas, mas aí tem direito a um dia inteiro
um dia da De, semana free, free livre, é de folga, e aham, é ele off. só pode fazer acho que 24 horas de plantão seguido, sendo que depois Uhum, disso ele pode fazer mais 6 horas tipo de atividade de discussão, de uhum, aprendizado. Ele não pode dar sim, plantão, né? Então ele pode ficar para ver a uhum, enfermaria, ver a passagem de caso, ver uma aula, depois ele vai descansar. E uhum. outra coisa também que eles colocam, quando o plantão é muito longo, sugerem altamente um cochilo de 5, 4 horas durante essas vinte e Sim, o quatro ideal. ou poucas Uhum, horas. E outro dado também chamou a atenção que o plantão, aqui é outro dado interessante, que eu ia falar que eu estava me aham, esquecendo, que os plantões, às vezes, de mais de 24 horas são melhores. Por quê? Olha que loucura. Porque um ah. dos pontos que eles levantaram de fragilidade são as passagens de plantão. O famoso telefone sem fio. Toda vez que eu vou Ah, ter que isso é um problema. passar um paciente para outro médico, eu vou Uhum, passar e aí eu posso ter o famoso efeito telefone sem fio. Alguma informação fica para isso. trás. Fica para Aí trás, é falta de aumenta o informação. risco de ficar alguma informação muito importante e esse médico, por desconhecimento, se comportar de uma maneira errada. Sim, nesse Então, caso, eles sim. colocam como sinal de alerta, toda vez que tem passagem de plantão, que são os hands-off que eles chamam lá, Uhum, é um momento perigoso, porque é um momento onde pode ter falha. Então, uhum, quando você tem plantões mais extensos, então, em vez de plantão de 12 horas ou 16, como eles sugerem lá, um plantão, por exemplo, de 36, ele tem, às vezes, um resultado um pouco melhor do que o plantão curto, porque você tira esse fator de risco, que são os hands-offs, a passagem de plantão. uhum, Só que eles uhum, sugerem que o médico deve ter o direito, por exemplo, nessas 36 horas, de um cochilo de 5 horas, por exemplo. Entendeu? uhum. Então, assim, É. foi interessante porque aquela nossa intuição de que o médico descansado vai ser tudo melhor, quando você põe na prática da intervenção com um grupo controlado, Uhum. não veio essa conformidade. Inclusive, mostrou que não dá diferença, mas trouxeram outros pontos de discussão que eu acabei de colocar, cara. E olha que interessante. É, isso é bem legal. Agora tem um ponto, Fábio. Eu vou trazer agora uma provocação, uma pergunta. Não seria muito arriscado fazer uma revisão sistemática, uma meta-análise de países assim diferentes, completamente diferentes da realidade brasileira, para a gente usar como comparativo? Para usar como base, porque, por exemplo, a gente vai falar de serviço público, a gente vai falar de serviço privado, Estados Unidos é uma outra realidade, Europa é uma outra realidade, o Brasil é uma outra realidade, que aqui talvez o grande problema são os déficits que a gente tem aqui do serviço mesmo, né? Pessoas que trabalham em regiões mais afastadas, falta de equipamento, falta de suprimentos, falta de, o que que eu vou falar? Sei lá, de equipamentos funcionando, de medicamento, de profissionais, etc. Será que a gente não tem que levar isso em consideração? Porque às vezes quando você fala, ah, não, lá no resultado, a gente pega um JAMA, por exemplo, a gente pega o New England, né? E aí eles fazem um estudo com a população deles ali, ou população de países de primeiro mundo, em que você vai, teoricamente, em quase todo hospital, você vai ter o medicamento, você vai ter, às vezes, uma equipe um pouco maior para poder suprir, né, de enfermagem, etc., a demanda do local. Você vai ter equipamentos funcionando, você vai ter transporte desse paciente adequado. Então você tem que, a gente tem que medir, será, né, isso também, porque aqui a realidade é outra, né? Então assim, se você pega aqui alguém que faz, teoricamente, vamos colocar, vamos equiparar aqui os horários, tá? As horas. Se eu pegar 80 horas aqui de um residente, vamos colocar essa, estou supondo, tá? E 80 horas de um residente lá, dá para a gente comparar? Dá para a gente pôr na mesma linha? Dá? Eu acho que não. São realidades muito diferentes dos serviços. O que você está colocando é mais um fator que teria que ser Avaliado, é um viés, né? avaliado quando a gente compara serviço de excelência com serviço num país como o nosso. Claro que tem É, serviços aqui que vão se comparar com serviço de país desenvolvido, mas não é normalmente a realidade da maioria dos serviços, não é a sem sombra de maioria. dúvida, né? É, Mas aí entra uhum. mais um estresse, porque o residente vai ter que lidar com isso, ele estuda uma coisa, ele vai no congresso ver uma coisa e na realidade dele tem que fazer outra, Exato, o exato. improviso, então é mais um estresse, né? Uhum, Que com certeza comparando a gente pode ter aí uma diferença. Mas o que eu queria, uhum, assim, talvez destacar, cara, esse é um dos elementos. Mas, assim, o ponto foi, a denúncia é sobre quantidade de horas. é, uhum. Só que talvez o problema não seja a quantidade de horas, seja o suporte que o residente recebe. Isso. Ele tem Uhum, supervisão. uhum, Outra coisa, lembra assim, a gente vê o famoso, a gente fala dos forças especiais, tal, o próprio filme do Bop mostra isso, aquele treinamento.
que o pessoal vai Uhum. desistindo. A gente sabe que esses treinamentos aí de força especial, por exemplo, a maioria desiste, né? Se Uhum. formam, entram 200, vão se formar 8, 6, Sim. 5, né? É. 10, quando muito. Então, a maioria desiste. E eles passam por semanas, né, sobre corrompendo a fisiologia deles, ficam sem dormir, Uhum. comem pouco, ficam no Sim. frio, expostos, vão sendo humilhados, de propósito, tem um porquê disso, não é o nosso foco de discussão aqui. Mas o que eu queria Uhum. chamar a atenção, só que isso dura, sei lá, 2 semanas, 10 dias, um É, mês, né? Dois aham, meses, sei lá, mas mesmo assim não fica nesse ritmo, né? O cara dá é. descanso, dá um sono e tal. É, o residente não. O Não, residente, às vezes, são 2, 3 anos diretos. Claro que tem um estágio exato. mais tranquilo, um estágio mais complexo, mas, no geral, ele fica à mercê desses rodízios para tentar dar uma equalizada. Mas Vou te você fazer uma é pergunta. como se fosse 2, 3 anos direto sob essa Exatamente. intempérie. E aí E quebra o aí, cara. exato. Agora, pergunta, por exemplo, você entende disso? A gente chegou a conversar sobre isso. Quando você fala forças especiais, você pega o militar, etc. Quando tem o tempo de descanso, sempre tem um ali tomando conta, sempre tem um ali de guarda, sempre tem alguém ali e você consegue relaxar porque você sabe que tem um colega ali dando a cobertura 100%, que você Esse vai é o estar esquema de tranquilo. rodízio, porque É o assim, o esquema de exército está em. rodízio. Porque assim, o exército está em combate. Você tem o seu Uhum, N de combatentes, de soldados. Você não consegue botar todo mundo ao mesmo tempo guerreando. Então, como é uhum. que normalmente se estabelece? Você divide em 3 partes esse número, né? Claro que, gente, tô, né, dando uma. Sim, dando, Não aham. é padrão, você pode ter Sumarizando variações, ali. pode ter É. situações diversas, mas assim, no geral, uma guerra que você está Uhum, mantendo uma guerra, que assim, você tem que manter um dia a dia da guerra, então você divide em 3, pelo menos, porque assim, quando você põe um terço para dormir, um uhum, terço está combatendo e um terço está se preparando, está treinando, está recebendo instrução para poder entrar atualizado para render o time que está combatendo, entendeu? Aí esse time que uhum, combateu, por exemplo, 8 horas, tem agora 8 horas para poder descansar, dormir. Depois ele vai uhum, para o time, ele vai para as 8 horas do treinar, saber o que está acontecendo, se autorizar, e depois ele vai 8 horas para combater. Então vai criando um rodízio, porque senão o soldado quebra, né? Você botar uma semana o cara sem dormir, sem comer, combatendo, você vai quebrar o soldado. E é que, em uhum, última análise, isso acontece com o residente. Porque eu não sou a favor de. Acho que tem que ter esse fluxo mais intenso mesmo. E não tem jeito. A gente viu que clínica cirúrgica, o cara aprende na prática, tem né? que Não tem ficar no jeito. hospital. É assim Uhum, mesmo, é um momento. Mas talvez o que está faltando também é esse suporte. Esse, assim, uhum. pô, o cara ficou. Imagina entrar na cirurgia, ele tem que sair do meio da cirurgia porque bateu o teto de horário dele. Não dá, ele tem É, que não ficar tem mesmo, como, não né? dá, ele vai Mas ficar. ele ficou, a cirurgia estendeu, complicou. Aí, na hora que ele estava indo para casa, o anestesista liga que o paciente piorou. Aí tem que voltar a reoperar. Tem que voltar, ué, fazer o quê? Só que o Tem. que tem que fazer? O que um cara normal, que na residente faz. Vamos supor que ele ficou a tarde inteira operando uma noite. Aí voltou para casa, teve que voltar para reoperar de madrugada. Operou de madrugada, saiu de manhã. Aí, assim, às vezes tem um ambulatório e tal, você faz, aí você cancela a tarde e vai dormir, né? Às vezes é o que você Uhum, faz. Então, talvez o que está faltando é ter essa organização de suporte para poder sim, fazer o quê? Uma semana que ele passa muito apertado o residente, a outra semana ele tem uma maneira mais de sim, equalizar. Outra coisa, o equalizar, próprio é. suporte mental, equipe de psicólogo, ou um grupo dos residentes para conversar entre eles. Sim, sim. É melhor ter o suporte de alimentação, para promover um dia livre, né, na É, semana, de bem-estar, alguma de coisa que traga a bem-estar. resiliência moral que a gente fala, né? Exato. Então, assim, Uhum, talvez o que fala. Outra coisa que a gente sabe muito, às vezes o residente fica muito sozinho, tem que tomar decisões sozinho, às vezes não tem um uhum, suporte adequado. Então, são vários elementos que talvez que tenham que ser mais concentrada a discussão do que uhum, só o número de horas trabalhadas, como se fosse esse o elemento cabal uhum, que vai dar qualidade e segurança para a residência. E não é, está provado, a é, literatura mostra que não é, a discussão não é uhum, a quantidade de horas. Ela está uhum, dentro, claro que ela é um elemento que é um marcador para nós, mas não é ela uhum, por si só que vai trazer toda a modificação necessária para a uhum, segurança dos pacientes e para a qualidade da formação do residente. E aí eu acho que esse é exatamente. o ponto que está faltando na discussão. Sim, exatamente. Então, assim, e cada um dentro da sua realidade, cada país dentro da sua realidade, isso é muito importante. Uma coisa que a gente costuma não levar em consideração é o residente como ser humano.
Ele está sozinho nessa cidade? Ele tem família? Ele tem amigos? Ele tem alguém? Às vezes não. Ele vem para cá, mal conhece as pessoas, não tem noção de nada, não sabe como se virar. Eu E conheço às vezes, cidade residentes. interior pequenininha vai para São Paulo, né? Uma cidade, uma capital. Tá perdida, aquele Exato. susto da capital, né? Exato. Então se sente meio perdido em todos os sentidos. E não existe nenhuma equipe de acolhimento, de aonde você pode ligar para pedir uma informação, para poder se virar em alguma coisa. Está totalmente sozinho na selva. É mais ou menos isso, né? Então, cada país, cada lugar tem a sua realidade. Então, a gente pegar um estudo desses, vamos supor, né, de publicações assim de alto impacto, estudos que foram com dados levantados em países de primeiro mundo, em que a gente tem uma outra realidade. Eu hoje, como pesquisadora, tal, eu vejo isso como um grande viés. Não dá. A gente tem que desenvolver estudos aqui para a população daqui, para a realidade daqui, de acordo com cada região aqui, né, geográfica, falando cada região brasileira, dentro da sua realidade, para a gente conseguir ter uma fotografia disso do que realmente representa. Mas a gente já vê que, pela manifestação de residentes, existe alguma coisa que não está indo bem, né? E tem que se tomar cuidado, porque eu tenho, por exemplo, um paciente que ele, residente, cuidados paliativos, né, paliativista, estava lá no plantão e tudo mais, depois conseguiu vir para casa para tomar um banho e tal, tinha que voltar, ele travou. Ele travou, literalmente travou. Ele não conseguia sair do chuveiro. Não conseguia. E ele falou: se eu sair para a rua, se eu botar o pé na rua, eu não volto para casa. Um rapaz jovem, muito inteligente, dentro de um hospital de referência, hospital bom, serviço bom, daqui de São Paulo, hein? Então você vê, acontece. Imagine em regiões que são mais ermas, onde se tem menos acesso à tecnologia, medicamentos, enfim. Como é que fica um residente, Você me né? lembrou, não, esse suporte que você está falando é fundamental e está em tudo, e eu acho que são várias competências, né? Física, mental, espiritual, social, né? Sim. Então, Uhum, esse acolhimento do residente, principalmente aquele que vem de fora, ele é importante porque uhum, isso ajuda a mantê-lo na guerra, né? É cuidar do uhum, soldado. Mas você me lembrou, fora isso, você iniciou sobre as diferenças da medicina, por exemplo, nos Estados Unidos versus Brasil. Teve um artigo também, faz um tempinho que eu já li, que estava mostrando, por exemplo, a neurocirurgia, que é a minha área, a neurocirurgia que eu aprendo aqui na residência é diferente da neurocirurgia que existe nos Estados Unidos, que por consequência é diferente da cirurgia da África, uhum, porque a realidade do neurocirurgião nos Estados Unidos ou na Europa, ela é totalmente diferente da realidade do Brasil, que dentro do Brasil tem diferenças, né? Você fazer uma uhum, neurocirurgia em São Paulo, no Rio, BH, é uma. uhum. Você Sim, está fazendo a medicina aqui para os extremos do Norte e Nordeste, já é outra. Ou dentro do sim, Centro-Oeste, então muda a disponibilidade, a maneira de resolver as coisas, não porque é particular da região, mas é por as limitações impostas pelo sistema, né? Pela sim, estrutura. E uhum. aí, quando você compara ainda situações até piores, por exemplo, na África, então a neurocirurgia que se faz lá É, é famoso com o que tem, né, disponível, né? exato. E aí isso vai mostrando que a especialidade ela acaba se adaptando Uhum. às suas condições. Então, você me lembrou essa situação que é real, né? Porque é totalmente diferente como é que lida com as situações num lugar que tem muita estrutura e muita disponibilidade com um lugar que tem escassez, né? Exato. Escassez de tudo. Por exemplo, o Rodrigo Pinheiro já esteve aqui conosco. A gente precisa entrevistar também, trazer aqui o Alexandre, que é o presidente da Sociedade Mundial de Cirurgia Oncológica hoje. E eles vai ter um primeiro um congresso deles na África, agora em novembro. Porque a Sociedade Brasileira e a Sociedade Mundial de Cirurgia Oncológica, eles estão querendo criar uma força-tarefa para capacitar cirurgiões em cirurgia oncológica, em regiões principalmente mais pobres, regiões que têm uma demanda muito grande, que não se tem quase especialistas. E conversando com o Rodrigo, ele trouxe uma coisa interessante. Ele falou: Karen, lá na África, agora eu estou tentando lembrar se é Angola ou Moçambique, sei lá. Ele falou que por uma população de 2 milhões de habitantes, só tem dois cirurgiões especialistas em oncologia. Só, mais nada. Você imagina o que que não é isso?
né? Então, eles estão vendo se conseguem fazer uma força-tarefa para trazer gente de lá, fazer residência aqui, capacitar esse pessoal para voltar para lá. Então, mesmo assim, eu acho que trazendo eles para cá, que é uma solução que eles encontraram, a gente dá graças a Deus, né? De capacitar essas pessoas aqui, esses residentes aqui, para que eles voltem e possam trabalhar lá, mas eles vão trabalhar em situações que nós sabemos muito complexas, né? Você imagina, Ô, né? Karen, eu tô rindo aqui porque é o seguinte, é, eu lembro uma vez, eu fui operar num Hum, hospital, eu já estava operando num hospital maior de São Paulo, uma rede grande, hospital com recursos, tudo, é, 4, 5 estrelas, vamos falar assim, né? E aí teve, uhum, durante a cirurgia aconteceu um problema, não lembro que material que foi, não lembro o que aconteceu, duas coisas aconteceram na cirurgia. E aí, na hora que acontecia, a instrumentadora, que está acostumada só com hospital particular, né? Ela não sabia resolver. Eu falei, não, peguei, dá uma seringa aqui, fui lá, quebrei e tal, adaptei, aí virou um aspirador, né? Ela, olha, nossa, mas como isso, né? Aí depois teve algum lance também, que tava, o apoio tava ruim e tal, que eu fui arrumar, e aí eu fui lá, adaptei com compressa e tal, ela, mas onde você aprendeu essas coisas? Eu falei, filha, você é formado no SUS, né? No SUS a gente tem que adaptar tudo, porque não tem o vira recurso, né? MacGyver, MacGyver, né? Exatamente. Então, assim, é O muito médico legal, MacGyver. porque você acaba aprendendo uns macetes e aí você Sim, consegue ter uma independência da tecnologia. Olha que interessante. Claro, a exato. gente não vai abrir mão, improvisar. O certo não seria esse, mas você não tem, você tem que fazer com o que tem. Então você acaba Uhum. tendo é, você fica mais solto, você consegue Desprendido, né? desprendido e você consegue resolver Desprendido. mais problemas, né? É, Então eu é. lembro dessa situação, ela toda impressionada como é que eu estava resolvendo, né? Tem uma até que eu Uhum. conto quando estou com os alunos lá, que chama até uma técnica que o pessoal da cirurgia plástica da Unifesp publicou, que era a técnica de Rambo, que é quando você não tem material kit de sutura para fazer uma sutura na pele, você consegue fazer a sutura com uma agulha. E aí tem uma Uhum. técnica que eu mostro, tal, quando tem o pessoal, que assim, o que que é isso? Adaptação à zona, eu vou falar, zona de guerra, Adaptação. né? A Linha de zona de guerra, pesca. exatamente. É, linha de Então, assim, pesca. Uhum. isso acaba gerando estresse também, porque você fica lendo artigo e vai no congresso e aí cai na realidade. Mas é Uhum. isso, cara. Eu acho que terminando aqui, é um Uhum. momento oportuno, talvez, a gente pegar vamos falar, rebelião aí dos residentes dessas especialidades, para realmente trazer em discussão Uhum. modificações importantes e sérias que Uhum. tragam melhorias para todos, para a instituição, para os residentes e para os pacientes que recebem o atendimento. Porque nós Uhum. estamos atrasados, veja, todas essas discussões que estão falando aí dos Estados Unidos já vem lá de 2000, 84, Sim. e nós estamos agora. Não, já tiveram modificações, pelo amor de Deus, não é que nós estamos parados, mas você vê Uhum. que ainda está tendo essas discussões, né? Então, É, ainda tem que melhorar, né? é, Ainda tem que é melhorar. mais um ponto aí. Mais um ponto para se pensar e fazer alguma coisa, né? Uhum. Então Muito tá, bom, ficamos por Fábio. aqui, Karen. Obrigado aí pela sua presença e até a próxima. Imagina, querida, obrigada. Até, tudo de bom.